A Comissão Especial de Reformulação do Ensino Médio pretende percorrer, em 2003, os 27 estados da federação para debater a realidade educacional de cada um deles. O objetivo desses debates estaduais, que deverão acontecer a partir de fevereiro, é traçar um novo modelo para o ensino médio no país e apresentá-lo em um seminário nacional sobre o tema. E um dos maiores desafios do colegiado, Dani, será elaborar uma proposta que torne o ensino médio mais atrativo e atenda às expectativas dos jovens brasileiros. Pois é, para isso, além das audiências públicas nos estados, o colegiado também está programando para o novo ano legislativo a realização de seminários internacionais para conhecer as experiências adotadas em outros países. E é exatamente para falar sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o presidente da Comissão Especial, o deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. Bom dia, deputado. Bom dia. É um prazer recebê-lo aqui na Rádio Câmara. Deputado, hoje existe uma crise mundial aí na concepção do ensino médio. O que precisa ser corrigido no nosso modelo aqui, do Brasil? O Brasil adotou um modelo de uma escola única e de um único currículo. Um país continental ter um único modelo de norte a sul, de leste a oeste, não responde à demanda dos nossos jovens, nem à expectativa do povo brasileiro, e menos ainda a demanda da economia brasileira. Estamos vivendo pleno emprego, mas temos desempregados e temos uma procura de mão de obra qualificada. Qual é o problema central? É que o nosso segundo grau, o ensino médio, ele, no sistema educacional, que eu costumo dizer que deve ser integrado e sistêmico, da creche até o pós-doutorado, ele perdeu o papel, ele não tem identidade. Ou seja, nós temos que encontrar um papel e uma identidade para o nosso ensino médio no país. Esse é o grande debate. O que está previsto na Lei de Diretrizes da Educação, no seu artigo 35, que o ensino médio é, de fato, a etapa final da escola básica. Porém, com o andar do tempo, o ensino médio foi se transformando meramente numa etapa intermediária de acesso à universidade. Porém, nem esse papel, hoje, o ensino médio cumpre bem, porque, de fato, o menino que estuda no ensino médio, o jovem, ele não é despertado ao mundo acadêmico. Não existe bolsa de iniciação à pesquisa júnior, não existe bolsa de monitoria. Na verdade, ele é obrigado a ir para a universidade, sem ser despertado para o mundo da academia, né, e às vezes sem vocação. E sem saber o que quer fazer da vida, né, deputado? Muitas vezes. E o problema é que, na verdade, 56% não chega ao segundo grau. Dos 44%, 22% concluem o segundo grau. E dos 22%, 18% que chegam à universidade. Então nós temos um modelo educacional do segundo grau que exclui a ampla maioria, mais de 80%. O que nós temos que fazer? É verdade que nós não podemos privar o jovem do direito à continuidade do estudo, porque o artigo 35 afirma com muita clareza que uma das finalidades do ensino médio é preparar o jovem para a continuidade do estudo, Então nós temos que, evidentemente, ter um segundo grau também propedêutico. Mas isso não é conflitante, porque há um conflito entre aqueles que acham que o segundo grau deve ser do conhecimento geral, com aqueles que acham que o segundo grau deve ser tecnológico. O grande desafio é fazer integração. Pois é, deputado, aproveitando que o senhor está tratando desse assunto, é justamente isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor acha que o retorno das escolas técnicas, colocar o jovem, né, para fazer o segundo grau, voltado para uma carreira, né, voltado para um ensino técnico, o senhor acha que essa seria já uma solução? Uma delas, né? Ou seja, a nossa experiência da rede federal, dos Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia, é uma formação integrada, onde ele tem a concomitância entre a formação propedêutica com a formação tecnológica. Esse deve ser o modelo. Para isso, nós temos que dar novas diretrizes ao ensino médio, ou seja, fazer um currículo flexível, aonde o jovem faz a sua escolha do ponto de vista profissional, e que ele tem mais flexibilidade de escolher também qual é o seu encanto, por qual ciência ele tem mais envolvimento, que o atrai mais para a sua formação acadêmica. Então a ideia é essa mesmo, você permitir mudar o currículo, fazer talvez um currículo comum, né, a partir da ciência, porque hoje nós temos um excesso de conteúdo.
ou, na verdade, se fala de tudo e não ensina nada. Talvez a gente precisa criar um núcleo duro para o segundo grau, para o ensino médio, a partir da ciência, ou seja, não é diminuir conteúdo, mas dar nova dimensão aos conteúdos e permitir que as diferentes tribos, os povos brasileiros, possam compor o seu currículo a partir da demanda social, cultural, econômica das diversas regiões do país. Eu acho que esse deveria ser o modelo. É evidente que a experiência do Instituto Federal é uma experiência vitoriosa, mas também não podemos ser injustos de comparar uma rede federal que tem uma carreira para docência, que paga 5, 4 vezes melhor do que a carreira nos estados. Essa questão salarial é importantíssima. A entrada no Instituto Federal é através do vestibular, né, através do Enem, você tem uma seleção, você pega os melhores alunos, você tem uma rede física extraordinária, porque o segundo grau dos estados, não estou fazendo crítica a um estado, mas são puxadinhos, são escolas que não têm conforto, são desagradáveis. Nós precisamos de escolas com espaço de convivência, com áreas para cultura, esporte, biblioteca, ginásios cobertos. Nós precisamos reformular a estrutura. A questão dos laboratórios, não tem laboratórios para desenvolver as suas habilidades laboral junto com as suas habilidades cognitivas, ou seja, esse é o X da questão, ou seja, esses são os problemas, são os gargalos que nós teremos que, ao mesmo tempo, defender a expansão da rede federal. E eu acho que o Brasil tem que fazer um desafio para os próximos 10 anos. Antes do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tínhamos 100 escolas técnicas federais. Agora, nós já temos mais de 500 escolas. Mas eu acho que nos próximos 10 anos, o Brasil deveria ter 2.000 escolas técnicas federais. Ou seja, a cada 3 municípios, menos de 3 municípios, nós teríamos uma escola técnica federal. Aí sim, somando-se uma reformulação pedagógica nos estados, e nós constituímos um fórum técnico com os 27 secretários de educação dos estados, para que, de fato, juntos, possamos construir novas diretrizes para também modificar a questão curricular e ampliar os investimentos na rede física, rediscutir uma carreira nacional para a questão dos docentes do ensino médio. Aí sim, vamos ter grande perspectiva, porque eu sou defensor que o Brasil terá nos próximos 20 anos o grande desafio da sua nação, que é largar de ser uma economia intensiva de mão de obra para ser uma economia intensiva de base tecnológica. Deputado. Se isso não ocorrer, o Brasil terá dificuldade de permanecer nessa política de crescimento econômico e de melhoria social que o Brasil está vivendo nesse momento. Esse é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas, presidente da Comissão Especial de Reforma do Ensino Médio. Deputado, qual o cronograma de visitas, de conversas, de audiências nos estados que a comissão está programando? Nós vamos agora retomar as audiências, nós encerramos a primeira etapa das audiências mais técnicas, dos órgãos, dos ministérios que são responsáveis pelo ensino médio. Vamos agora discutir com os movimentos da sociedade brasileira, com os militantes que defendem uma nova proposta pedagógica, e vamos começar junto com essa nova etapa de audiência que estão ocorrendo todas as terças-feiras na Câmara dos Deputados, que é transmitido pela TV Câmara, o portal E-Democracia, que tem feito um excelente trabalho. Ao mesmo tempo, nós queremos ir aos estados, então nós vamos começar a organizar as nossas audiências no mês de março, abril, vamos tentar encerrar lá para maio, para a gente começar a organização do Seminário Nacional e depois fazer um seminário internacional, para que a gente possa também conhecer modelos vitoriosos no mundo que encontrou um papel e identificou esse papel do ensino médio na economia desse país. A escola em tempo integral para o ensino médio seria uma alternativa, deputado Reginaldo Lopes? Sim, pelo menos no primeiro ano. Talvez a discussão, sim. A escola em tempo integral, né, a gente, com essa escola, você pode integrar a formação tecnológica e, ao mesmo tempo, a cidadania plena, né? Porque as 3 finalidades é preparar o jovem para a continuidade dos estudos,
preparar o jovem para o mundo do trabalho, desenvolver as habilidades laborais, e ao mesmo tempo também preparar o jovem para a cidadania. Ele deve ter um amplo conhecimento, deve ser um cidadão crítico. Então é evidente que a escola de tempo integral é sim uma proposta, mas também nós achamos que talvez o ensino segundo grau deveria ser semestral, e não manual. Semestral? Uhum. Deputado, Debate. Por enquanto, não estamos nas fases dos debates. Né? Uhum. Tudo bem, a gente considera também que ainda está na fase dos debates, mas o senhor já vislumbra alguma experiência internacional que possa ser bem aplicada aqui no país? Então, quando você olha os países, que são países que têm um nível de renda justa, uma distribuição de renda mais igualitária, são países mais ricos, você olha a sua pauta de exportação, você olha que o que eles exportam é inovação tecnológica e o que eles importam é alguma coisa do ponto de vista de commodities. Então, nós precisamos desse modelo, ou seja, o Brasil não tem população para ser uma economia competitiva perante outros países, como a China, que daqui a 20 anos terá 2 bilhões e meio, a Índia e outros países. Portanto, o Brasil vai envelhecer parte da sua população. Portanto, o modelo tem que ser essa combinação mesmo, ou seja, despertar o jovem para o mundo da ciência e da pesquisa, que ele chega na universidade entusiasmado, e que ele amplia as pesquisas e que o país tem uma condição de estabelecer parque científico e tecnológico em cada universidade brasileira, para aquilo que ele pesquisa sai da prateleira e vira novos produtos, desenvolve novos produtos para a economia brasileira, para o mundo. Eu acho que esse é o modelo. Aí tem que procurar esses países com alta base tecnológica, Alemanha, Noruega, os tigres asiáticos, coreanos, talvez seja um modelo que pudesse responder às demandas e à expectativa da juventude brasileira e à expectativa do povo brasileiro. Deputado, a comissão pretende apresentar um projeto de lei para abarcar todas essas propostas, não é isso? A comissão ela deve apresentar alguns projetos de lei, mas ela deve também apresentar, através de indicação ao Ministério da Educação, à presidenta Dilma, algumas opiniões, né? Algumas sugestões. Nós vamos pedir agora, na retomada do ano legislativo, nós vamos aprovar um requerimento, uma indicação à presidenta Dilma, para que juntos possamos construir um grupo interministerial para trabalhar esse tema da reformulação, dessas novas diretrizes, nem é reformulação, na verdade são novas diretrizes para o ensino médio, e também o cumprimento do artigo 35 da Lei de Diretrizes da Educação, né? O como cumprir, fazer com que de fato, que está no artigo 35 da Lei de Diretrizes da Educação, possa ser cumprido na sua totalidade, em especial na finalidade e no papel que o segundo grau deve jogar no sistema educacional brasileiro e no desenvolvimento da nossa nação. Então, acho que esse seria o caminho para a nossa comissão. E aí criar um grupo interministerial. Nós fizemos assim quando eu presidi a Comissão de Políticas para a Juventude, fizemos assim quando nós presidimos a Comissão de Enfrentamento ao Crack e outras drogas, ou seja, eu acho que nós temos que construir isso com ampla participação da sociedade brasileira, temos que construir isso com ampla participação do Ministério da Educação, através do ministro Aloysio Mercadante, do secretário nacional de Escola Básica, Romeu Caputo, e também com o INEP, com os órgãos, né, que trabalham essa questão, mas ao mesmo tempo também integrar outros ministérios junto à presidenta da República, ao gabinete da presidenta, para que a gente possa construir conjuntamente com o Parlamento brasileiro, que iniciou o debate, né, com o Conselho Nacional de Educação, criar essa sinergia com os estados. Nós criamos um grupo, um fórum temático com os 27 secretários, através do CONSAD, da Secretaria Estadual de Educação, que estão lá na ponta, que executa, que tem o direito constitucional em relação ao ensino médio. Aí sim, nós vamos criar essa sinergia, vamos criar um momento. Não podemos esperar mais, não dá para esperar mais. E o prazo para a apresentação do relatório, deputado, quanto é? Até o segundo semestre, né? Nós não podemos esperar, porque já tem uma ou duas gerações que foram prejudicadas por esse modelo sem papel, né, e sem cumprir as suas finalidades. Deputado Reginaldo Lopes, do PT Mineiro, presidente da comissão especial que trata da reforma
do ensino médio. Eu agradeço muitíssimo pela atenção. Bom dia para o senhor, tá? Bom dia, eu que agradeço. Um forte abraço. Um bom ano novo para todos.